Pô, Sony, safadinha, hein? Vocês estão assistindo o canal aqui, né? Fala a verdade. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí, galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal. Sextou, meus amigos, sextou. Dia da zoeira, dia do descanso, né? E aparentemente, meus amigos, olha só que coisa boa, né? Parece que a Sony finalmente, mas finalmente prestou pra fazer um comunicado, né? Eu acho engraçado, cara. Eu fiz um vídeo ontem desabafando aqui com vocês, né? Se você não assistiu, assista, né? Sobre como que eu tava me sentindo nessa geração agora, né? Do PlayStation 5 nesses últimos 2 anos. E é incrível, cara. Logo no dia seguinte sai o relatório aí do PlayStation, né? Ou será que eu fiz uma coisa meio calculada, não é mesmo? Já sabendo que esse relatório ia sair. E desse relatório fiscal podia sair tudo, né? Então o melhor tempo pra fazer aquele vídeo mesmo que eu fiz ontem foi ontem. Porque se a Sony falasse bosta no relatório de hoje, ia piorar ainda mais, né? Dar ainda mais peso pro que eu falei. Mas se ela tivesse uma posição bacana, isso melhoraria substancialmente as coisas. E parece que foi isso mesmo que aconteceu. Hoje, finalmente, depois de tanto tempo da Sony em silêncio, né? Sem dar uma perspectiva realística, um pouco mais detalhada. Podia ter sido mais? Podia. Mas, né, pelo menos uma promessa a Sony fez, né? O Hiroki Totoki acabou, né, de publicar isso no relatório fiscal da Sony, certo? Do seu segundo trimestre do ano fiscal de 2024, que vai se encerrar em 2025. É aquela crítica que eu tava fazendo ontem, né? A Sony, ela vem vacilando já há muito tempo. A sensação que eu tenho, né, nessa geração do PlayStation 5, nesses últimos 2 anos, tem sido muito desgostosa com relação aos jogos que correspondem ao pedigree do PlayStation, né? Se a gente for parar pra pensar mesmo assim, depois de 2022, o único, presta atenção, o único jogo single player grande que a Sony lançou foi Spider-Man 2. E logo depois do que, acho que foi o God of War, que foi o último, né, o Ragnarok, de 2022. Então foi um intervalo de quase um ano entre um e o outro, ou um ano, e depois não teve mais. Então agora a gente já tá, ó, há mais de um ano sem nenhum jogo single player grande da empresa. O último que teve foi o Astro Bot, que de acordo com esse relatório fiscal da Sony, vendeu bem, né, porque é um jogo que foi de baixo custo, mas vendeu aí o quê? 1,5 milhões de unidades, vai chegar aí 2 milhões daqui a pouco fácil, né? Então, é uma grande prova de que também nem só de jogos grandes vive, né, um jogador. Porém, é aquilo que eu falo pra vocês. O que é Astro Bot? Astro Bot é aquele jogo que você joga assim, né, no intervalo dos grandes lançamentos, né? E então ele não supre a necessidade de um jogo grande, né, que justifique o hardware do PlayStation 5, ainda mais agora que tem o PlayStation 5 Pro, né? Então, pô, falar de hardware agora é obrigação mesmo, os caras lançarem esses jogos grandes para justificar isso daí. E agora a Sony vem sim a público e dá finalmente, né, faz uma promessa, tá? A Sony acabou de assumir um compromisso com todos nós aqui do PlayStation, que nós esperamos que ela honre esse compromisso, né, e entregue até mais do que é pedido. E nesse sentido, a Sony pelo menos tem um bom histórico, né, e isso eu dou o braço a torcer, é verdade mesmo, como eu falei pra vocês, eu não tô aqui pra ficar fazendo crítica vazia, né, só pra ficar xingando, eu tô aqui pra ser realista, né, eu digo pra vocês como que eu tô me sentindo, eu vi que a maioria de vocês, né, se familiariza, né, com a minha situação, vocês assimilam, né, as nossas situações, os sentimentos que a gente tem como comunidade parecem ser muito parecidos, e então a Sony vir fazer uma promessa como essa e ela já tem um histórico de geralmente entregar mais do que ela promete, é confortante, tá? Por exemplo, os jogos da Plus, né? Vocês sabiam que a Sony, na verdade, ela só promete, né, por, entre aspas, contrato, 2 jogos na Plus todo mês? E todo mês sempre vem 3 ou 4 jogos. Ou seja, ela tá sempre entregando a mais do que ela prometia. Desde quando ela cancelou os jogos de PlayStation 3, ficaram só os jogos de PlayStation 4, por exemplo. E aí, desde que ela fez esse corte, sempre foi entregue mais de 2 jogos, né? Então, ela tem um histórico generoso nesse sentido. E eu espero que isso se mantenha na questão do lançamento de jogos, tá? Vamos ver junto aqui o relatório e aí vocês me digam o que vocês acham. E boa notícia, é sempre um alívio, né? Então a boa notícia é que agora você pode comprar seus jogos, videogames e acessórios com preço muito inferior através dos melhores cupons de desconto do mercado, que só a Promotech Games traz pra vocês nos grupos do WhatsApp dela. Pois é, participa desses grupos pra você ter acesso a todas essas ofertas e economizar muito mais. Bom, então aqui estamos nós, meus amigos. Essa aqui é a página, né, do relatório da Sony que
acabou de sair, né, que é do segundo trimestre do ano fiscal de 2024, um relatório apresentado por ninguém menos que o próprio Hiroki Totoki e outros representantes da Sony. Agora a gente vai ler a parte do Hiroki Totoki, tá? Que tá aqui nesse relatório, beleza? Que é aqui o nome, vamos subir aqui para dar uma olhadinha. Aqui, ó, os resultados, né, os resultados fiscais consolidados aí pro pessoal, tá bom? Bom, então vamos lá, galera, a parte que interessa desse relatório, tem muito número legal aqui do PlayStation, né, a gente vê aqui no resumo que a Sony cresceu, né, bastante em muitas áreas, né, o PlayStation superou as margens, né, esperadas de lucro, de vendas e tudo mais. A única coisa que teve foi uma queda no hardware, né, porque a gente agora tá na metade pro final da geração, que é quando o console começa a vender menos, né, então com isso a Sony tem a expectativa de venda dela um pouco reduzida em comparação com os outros anos fiscais. Mas mesmo assim foi muito bom, vendeu o jogo pra caramba, os caras fizeram muito dinheiro, pô, show de bola, legal, né? Inclusive eles atribuíram uma parte aí do sucesso a jogos third party, né? Como por exemplo o Black Myth Wukong, que foi um sucesso no PlayStation, entre outras coisas aí que vocês podem olhar mais detalhadamente aqui nesse relatório, que eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Mas o que interessa mesmo, galera, antes da gente ler a parte da promessa que a Sony fez, eu acho importante a gente ver os resultados dos jogos do PlayStation, mesmo no ano mais fraco, né? Vamos lá, ó. Falando de Astro Bot, né, a Sony ficou feliz porque o jogo recebeu uma boa avaliação, 94, e como eu falei pra vocês, vendeu mais de 1,5 milhões de cópias, tá? 37% dos usuários que compraram Astro Bot não compraram nenhum jogo first party, né, da Sony nos últimos 2 anos. Agora, ô Sony, também convenhamos, né, que jogo first party... Pô, mano, o último que lançou foi Spider-Man, né? E depois, antes do Spider-Man foi o God of War, que foi um ano antes. Aí fica fácil também falar que os caras não comprou, né? Então, não sei, né? Se isso aqui é uma coisa que eles estão colocando do lado positivo, sabe? Tipo, querendo demonstrar que a galera que fica meio de fora do jogo single player do PlayStation quis experimentar o Astro Bot. Mas não sei, né? Se dá pra contar bem desse jeito. Enfim, tá? Enfim. Eles também mencionaram a respeito do Helldivers 2, né? Falando de jogos de serviço. A Sony diz aqui que ela aprendeu muito com o sucesso de Helldivers 2 e com o flop do Concorde, dizendo que eles adquiriram muita experiência e que com esse ensinamento dos sucessos, né, e das flopâncias, eles agora vão ter uma maneira diferente, né, de lidar principalmente com jogos de serviço. Eles querem fazer um sistema de beta tester, por exemplo, né, para ter o feedback, né, da galera, enfim, né, aquela coisa. A Sony tá começando a ganhar a experiência dela com jogos de serviço e provavelmente a gente deva ver uma melhoria. Eu não tenho grandes expectativas para jogos de serviço, acho que a maioria de vocês de fato não tem, mas um bom jogo de serviço pode ser bem-vindo de vez em quando, né, de vez em quando. Ela diz aqui no decorrer do relatório que ela planeja combinar agora, né, ou fazer uma coisa constante de jogos single player e jogos de serviço juntos. Então, né, é aí onde vai entrar agora essa questão. Quantos jogos single player vão ser e quantos jogos de serviço vão ser? Bom, agora sim a gente vai para o desfecho do vídeo, que é a grande promessa que a empresa está fazendo aqui. Então a promessa se encontra exatamente nesse trecho que eu já estou marcando aqui para vocês lerem, tá? Vamos prestar atenção nisso juntos, beleza? Ela diz aqui, começando com Ghost of Yotei, que foi uma sequência do grandioso hit, né, de Ghost of Tsushima, que inclusive foi confirmado que vendeu mais de 13 milhões de cópias até agora. Então parabéns aí pra Sucker Punch. Eles acrescentam aqui, e aqui é onde está a promessa, tá? Nós planejamos continuar lançando jogos single player, ou seja, os jogos top dogs, né, deles single player, todo ano, a partir do próximo ano fiscal em diante. Então, prestem atenção nesse trecho, tá, galera? O segredo desse trecho aqui está nessa frase aqui, ó, Single Player Game Titles. Isso aqui está no plural. Então a Sony está fazendo uma promessa, um comprometimento com nós, jogadores na plataforma, né, de lançar, pelo menos, no mínimo, 2 jogos single players grandes por ano. Bom, meus amigos, comparado com o que foi 2024, onde nós tivemos 4 jogos, é metade, né? Eu diria que isso aí é o mínimo, né? O mínimo do mínimo. Então, lembra que eu falei pra vocês sobre a Sony geralmente entregar mais do que ela promete? Legal, né? Os caras estão agora assumindo um compromisso com a gente a partir de 2025. E eu espero que isso se mantenha. Eu espero que a Sony não descumpra. E pelo histórico que ela tem, como eu acabei de mencionar o exemplo da Plus, eu dou o benefício da dúvida, que eu acho que a Sony merece esses créditos, com base na postura que ela teve desde a época do PlayStation 4 até agora no PlayStation 5. Enroscou sim, né, de 2023 pra cá, mas agora os caras estão prometendo que, ó, galera, vocês desculpem aí, né, a gente entendeu, vamos
fazer esses lançamentos para vocês a partir do próximo ano fiscal. Então prestem atenção, tá? O ano fiscal de 2024, ele vai se encerrar por volta de março do ano de 2025. Para você que não entende, ano fiscal de empresa não é equivalente ao ano fiscal, não é equivalente ao ano normal que a gente vive, não é um calendário que a gente tem. Ano fiscal de empresa é o calendário da própria empresa, né, do ano dela, que pode acabar no meio de um ano que não tem nada a ver com o número do ano fiscal dela, tá? Ou seja, a partir de março de 2025, que se a gente for parar pra pensar, não tá tão longe assim, né? Tá tão longe assim. A gente vai começar a ter esses lançamentos mais constantes na plataforma novamente. Então parece que essa época de seca está para acabar finalmente. Mas até março de 2025 a gente não deve ver nenhum outro grande lançamento single player da Sony até aquele momento. Então pode ser que ainda venha jogos por parceria, mas é isso, tá? Agora, eu vou fazer um parênteses aqui, né? Legal, Sony, bacana, é isso que a gente queria, um esclarecimento, uma meta, né? Alguma coisa que não fosse só, ó, queremos lançar mais jogos e blá blá blá. A gente já tá cansado de saber disso. Que a gente quer saber onde é que foram parar esses jogos todos aí que a gente tava acostumado a receber. Então achei isso bacana, tá? De boa. Mas o parênteses que eu quero fazer pra vocês é o seguinte, ó. Se vai lançar agora jogo, tá? 2 jogos no mínimo por ano, isso significa que em 2026 esse comprometimento já tá feito. Correto? Então, não teria problema nenhum já revelar agora, fazer um evento agora, que acho que ia ser ainda mais bacana, né? Porque isso aqui é uma promessa que ela tá ela tem até substância nessas palavras, porque a gente consegue entender, né, e ver uma perspectiva mais interessante. Mas seria legal ver o que são esses títulos. Então, assim, não tem mais aquela coisa de, vamos mostrar um trailer para um jogo que vai lançar só daqui 4 anos. Tudo bem. Mas e os jogos de 2026? Já dá pra mostrar. Pô, esperar um aninho e pouco não tem problema não, caras. E já vai gerar hype. Então, minha opinião, tem que ter um evento agora do PlayStation, falando sobre os jogos do ano que vem, tá? E também, já que a gente não vai ter, né, nenhum lançamento single player grande até março de 2025, trabalha com a hype então. Então, vou mostrar os jogos de 2025, vou mostrar os jogos de 2026, aí dá uma pausa, chega 2026, vai ter mais lançamento, aí mostra os que vão lançar em 2028, 2027. Sabe o que vocês pensam? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, né? Finalmente uma boa notícia agora, sexta-feira que chegou brilhando, né, pra galera do PlayStation. E eu fico já um pouco mais aliviado, né? Pô, fiz o vídeo tão revoltado ontem, cara, que olha, falar pra você, velho. Eu tava assim, mano, olha... Já fazia tempo que aquilo tava entalado na garganta. Agora, outra coisa que eu também vou torcer, né? É pra que esses jogos que vão ser lançados sejam focados inteiramente na qualidade e não em ficar fazendo politicagem, né? Isso aí foi outra coisa que eu critiquei no vídeo de ontem. Pelo amor de Deus, aí chega desses negócios aí de, sabe, de ficar metendo isso aí nos jogos, entendeu? Para, né? Faz a coisa direito, que nem já era antigamente, entendeu? Não tem que ficar forçando nada. Vamos focar na qualidade como sempre foi e vamos entregar os títulos como eles devem ser feitos, tá? É isso. Eu vou ficando por aqui então, galera. Um grande abraço pra todos vocês. Tenham todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e nos vemos em breve. Tchau, tchau.